Então, bom dia, Gabriel. Obrigado aí pelo aceite de participar da pesquisa. Eu pediria só inicialmente que você se apresentasse e depois, na sequência, eu vou fazendo as perguntas. Meu nome é Gabriel Santos, eu tenho 23 anos, nasci em Belo Horizonte, nasci criado no Rio de Janeiro e depois, bem cedo, eu vim para a Espanha, para Palma de Mallorca, com 12 anos mais ou menos. E aí foi quando começou a trajetória. Eu vim por um. Então a minha mãe conheceu o meu padrasto, e mandaram ele trabalhar por aqui, ele trabalha em bar. Aí ele trouxe eu, meu irmão e ela. E aí a gente já ficamos por aqui. E começamos a estudar desde pequeno por aqui, começamos na escolinha de futebol aqui, pela estrutura bem melhor que era no Brasil, aí você já conhece. Aí, desde pequeno, fui destacando na escolinha, até que os times grandes aqui da ilha começou a ter interesse. Foi quando eu fui pro Atlético Baleares e depois eu fui pro Mallorca, isso na etapa de sub-18, tudo. Aí, fui pro estado ano certo, já desde mais ou menos 15 anos, já eu comecei a ver que o futebol ia dar, começando a dar algumas coisas. E foi no certo. Aí quando eu fiz 2019, eu fui pro time da terceira divisão daqui. Aí fiz um bom ano lá. Depois fui pro outro time e fiquei 2 anos nesse time. E não foi muito bem esse primeiro ano, mas depois começou a dar um pouco mais certo. Aí depois do meu terceiro, quarto ano de amador, eu já tinha uns 21, acho, 21. Foi quando eu fui pro time onde eu estava antes, que era o Correio. Então, quando a gente chegou na segunda reta, eu cheguei naquele time lá, a gente estava na sexta categoria do futebol espanhol, e era um projeto para subir. E em 2 anos a gente chegou na segunda reta, que foi agora esse ano, e tudo muito certo, foi dois, ganhamos 2 campeonatos seguidos e conseguimos esse tão sonhado acesso, né, que fala, e é bem difícil fazer isso, né? Porque eu acho que poucos times fizeram isso. E depois a segunda ref comecei esse ano. Eu também me machuquei ano passado, tive uma ruptura de tendão de Aquiles. Isso me prejudicou um pouco. Aí eu estive 5 meses, 6 meses parado. Ainda assim renovei o meu time. Mas na hora de voltar, eu estava voltando, era um nível bem maior, estava voltando de lesão, estava pegando risco e tal. E acabou que agora em dezembro, o, eu e o time decidimos que não seguir mais. E foi quando me saiu uma proposta para morar aqui em Valência, para jogar, no caso. E era uma proposta boa, era uma terceira divisão, mas era uma proposta boa. Agora por 4 meses, até a liga acabar. E eu acabei aceitando. Aí eu vim pra cá, agora eu tô morando sozinho, tô jogando aqui no time, aliás, até joguei um jogo. E tudo muito bem, na verdade, muito feliz de estar aqui. Muito bom, Gabriel. Vamos tentar, ao longo da conversa, aprofundar alguns pontos do que você já apresentou nesse primeiro momento. Eu queria voltar um pouco no tempo, antes da sua chegada na Espanha. Né? Como que era a sua relação com o futebol ali no Brasil? Né? Quais são as suas primeiras lembranças que você tem dessa relação com o futebol ali desde pequeno? Né? Como que você se aproximou do futebol? Foi algo já de estilo, toda a família já normal, gosta de futebol, todo mundo já era nesse meio. E eu era um dos primos mais caçula. Então, todos os meus outros primos eram, tinham 2, 3 anos maiores que eu, e eles sempre jogavam e eu sempre ia com eles. E já, desde pequeno, já ia jogando com eles, já aprendendo, sempre tive contato com futebol. De família, no bairro, nossa brincadeira quando a gente era pequeno era jogar bola, a gente jogava futebol, essas coisas assim. A gente não tinha telefone, não tinha videogame, não tinha nada, então era ir pra rua e só o dia todo jogando bola. Não é isso. E lá no Brasil você não chegou a participar de escolinha de futebol, era só
nessa perspectiva de ir pra rua ou na escola que você jogava, é isso? No último ano, no ano e meio antes de eu vir pra Espanha, minha mãe me botou pra jogar futebol de salão. Aí a gente fazia um teste no Cruzeiro. E a gente ficou lá jogando uns 6 meses, um ano mais ou menos. E depois logo a gente veio pra cá. Fora disso, a gente só jogava. Só eu e meu irmão jogavam muito na rua com meus filhos. E pouca coisa mais, só isso mesmo. Assim, de escolinha a gente nunca tentou. Também era por questão de logística também. Porque muitas vezes minha mãe não podia levar e acabava nem tentando. E aí, como foi a mudança para a Espanha? Quais são as suas primeiras recordações da chegada, ainda super jovem? Foi difícil, porque não conhecia ninguém, não falava o idioma. Aí ficava mais eu e meu irmão em casa. Eu lembro que no começo a gente chegou era até janeiro. Acabou o ano no Brasil e viemos pra cá, janeiro, mais ou menos. E tava um clima bom, tava muito frio por aqui, não conhecia ninguém, mal podia aqui, o pessoal não muito brincar na rua, então a gente ficava meio assim. Mas aos poucos a gente foi se adaptando, logo mais a gente entrou no colégio, começamos a aprender o idioma, fomos nos enturmando um pouco mais. E é outra cultura, mas a gente nunca perdeu a nossa essência também. Aqui na Espanha tem muita variedade de gente de todo mundo. E a gente encontra muitos imigrantes, seja de qualquer país, seja da Argentina, do Uruguai, e você acaba se enturmando com eles também, o pessoal da Espanha também, e aos poucos você vai se adaptando. Uma vez que aprendi o idioma, tudo ficou mais fácil. Aí já, também pelo futebol também me ajudou muito, porque no começo não sabia falar, minha língua era o futebol. Eu chegava no colégio e não falava nada, mas ficava lá 2 horas jogando e todo mundo gostava de mim, começava a me enturmar por isso. Me ajudou bastante no começo. Então, o futebol foi um ponto aí de acesso a essa dinâmica da cidade, das pessoas. E você chega em E Maiorca, é isso? sim, foi direto melhor. Basicamente eu não sabia falar nada, mas quando eu recreio, eles perguntavam, juega balão? Eu, sim, sim, sim. Começava a jogar e aí já eles gostavam de mim. Também aqui na Espanha tem muita essa cultura do pessoal gostar muito de Brasil. Na verdade, um pouco do mundo todo, né? Pelo futebol, pela fama que o brasileiro tem. Isso ajudou e ficou um pouco mais fácil, no caso. Entendi. E aí, nessa trajetória dentro da Espanha, como que você acessa o primeiro clube? Né? Como que vai ser esse processo contigo? Aqui é tudo muito mais estruturado. Aí minha mãe botou a gente em escolinha, que normalmente aqui as crianças, os pais botam as crianças em escolinha e pagam anualmente e, e a criança fica. Aí minha mãe começou a ligar para falar escolinha e tal, e a gente foi um ano, e aí depois a gente não tinha dinheiro para pagar, mas como eles gostaram muito da gente, eles fazem muito isso aqui, quando os jogadores são bons, eles falam pro jogador não pagar a cota. Aí, no primeiro ano a gente até pagou, mas depois minha mãe falou que não ia ter dinheiro para continuar, e eles acabaram falando, não, pode ficar, não tem problema. E ficamos aqui aí 12, 13 anos. Aí depois que eu joguei um ano aqui, o pessoal foi me conhecendo e foi quando me chamaram já do Atlético de Baleares. Um time já profissional, que quase toda a vida atuou na primeira ref. Agora atualmente estou na segunda, mas aí tem uma base muito boa. Aí eles me chamaram. Aí lá quando já me chamaram já era uma ajuda de estudo. Eles me davam uma pequena ajuda de estudo, que era com 14, 15 anos. E aí já começou a melhorar um pouco. E eu fiquei lá uns 2 anos e depois me chamou uma time de ainda que é o Mallorca, que está na primeira divisão. E me chamou para base deles, aí já foi quando eu assinei o primeiro contrato. Aí eu já peguei o primeiro contrato e fiquei lá treinando com ele até a minha etapa de juvenil acabar. Não era ainda um contrato profissional, era um contrato de vínculo, só isso? Não, aí no caso do Malhaça já era um contrato profissional.
Eram os 3 anos de juvenil que fala, que é de 6 a 7 e não chega a ser 100% profissional porque quando você é criança não pode assinar ainda um contrato profissional. Mas já é um contrato que já te paga o salário, já mais ou menos você começa a entrar no mundo do futebol por isso. Entendi. E aí você fica 3 anos lá em Maiorca e você sai por quê, Gabriel? E na verdade, o último ano, depois daquela época do Covid, na verdade, o último ano a gente quase não jogou. A gente jogava 5 jogos, parava, ficava um mês sem jogar, ia até as suspensões. Aqui, na verdade, na Espanha, não sei se você estava aqui, mas foi bastante restrito. Aí era uma coisa. Aí, de fato, ele veio para provar. E ele foi para mais, eu acho que ele foi E ficou muito pronto. Se puder voltar essa parte aí na época da pandemia, Gabriel, porque ficou muito ruim. então, no meu último ano, foi aquela época da pandemia, aquela decisão de jogar, não jogava, fazia teste cada 10 dias, aí dava positivo, ficava uma semana sem treinar, sem jogar. Até que esse último ano foi tão ruim pra mim, que eu acabei jogando bastante, e eles me ofereceram a renovação. Até então a gente tinha na época, a gente conversou, que insistiu, que íamos renovar, só que ele demorou muito para dar o ok pro clube. E o clube veio um jogador que já estava no clube, só que estava emprestado. E quando eles contaram todas as fichas que tinha, não ia ter espaço para ele. E como ele já tinha um jogador emprestado, afinal, faltando uma semana para começar os treinos, ele tinha assinado aí, não se preocupe, a gente vai assinar, pode ficar de boa. E faltando uma semana, o clube ligou para ele e falou que não ia mais assinar, que ia vir um cara emprestado. Aí eu fiquei meio que com uma mão atrás e uma mão na outra. De fato, até hoje eu guardo ainda pré-contrato que eu fui mandado, mas faltava a proposta, né, no caso. E como a gente não tinha assinado nada ainda, o clube fez isso. Aí eu acabei indo pro time da terceira divisão aqui, que eu também foi até o primeiro ano foi muito bem. Foi quando eu comecei a fazer um pouco meu nome aqui no futebol amador na ilha. Gabriel, esse seu empresário, ele é brasileiro ou é espanhol? Ele é de onde? Ele era uruguaio, só que ele morava aqui em Maior. Um pouco a parte do futebol é um pouco isso, né? Porque né, tem muitos agentes que ficam assim, com vários jogadores assim, pequenos, vai atrás deles e não faz um trabalho correto como alguns sim, mas poucos fazem. E depois, mais pra frente, eu fiquei vendo, assim, no meu caso, não foi, tem vários garotos que acontecem isso com eles, que eles pegam 50, 60, 100 moleque, né? E esperam dar certo e não dá a atenção necessária para todos eles. E acaba. E a relação do empresário com você, no caso, você remunerava ele mensalmente ou era uma porcentagem do salário ou das negociações? Como que era? É. Normalmente é os 10% do seu salário. Mas quando você é tão jovem assim, depende. Se você vai passar uma certa quantidade, você pega os 10%. Mas vamos supor, se você só ganha uma ajuda de tudo, aí ele não tira nada de você não. Né? Mas quando você já ganha já mais um salário mais normal assim, o normal eles tiram de 10, alguns casos eu já vi, que é um pouco estranho, mas acontece que tiram uns 15 e 20%, mas não é o normal. O normal é os 10 do salário anual. E esse é um valor recolhido mensalmente pelo empresário. É, e já depende depende do empresário, depende do acordo do jogador, você pode pagar tanto mensalmente, tanto como no final do ano, como for melhor pro empresário ou pro atleta. Às vezes também
em algumas negociações, tem empresários que não gostam de tirar do atleta e pedem diretamente ao clube a parte dele. E tem alguns clubes que costumam dar, sem problema, outros não, mas o certo mesmo é o clube dar a parte do empresário e todo o salário do atleta. E, e assim fica mais fácil para todos. E aí esse empresário ele não conseguiu então renovar e você sai, você quebra o vínculo com ele ao final aí dessa relação com o Mallorca ou ainda você segue com ele? Então, eu quebrei o vínculo por isso, porque não foi por fato de não assinar, foi por fato dele enrolar muito e dar o ok, porque eu já tinha passado o ok para ele, e isso, a pré-temporada ia começar dia 1 de agosto. E eu tinha dado meu ok para ele no começo de julho. E ele demorou tanto para falar com o cara e tal, que aconteceu dando isso. Não foi questão de. Se a gente já tivesse assinado antes, eu ou não, eu já teria ficado comigo, ou teria, estaria lá e teriam me mandado emprestado para outro time, qualquer coisa, se eles me fizessem. Mas eu teria assinado. Como ele demorou para assinar, aí acabou fazendo isso. Eu nem tive quase tempo de buscar outro time, foi tipo, última hora, era faltando uma semana. E acabei, tive a sorte de ir para o time que eu fui, porque fiz um bom ano, mas foi tudo de última hora, assim, de ponta cabeça. Você vai para qual clube na sequência? Eu fui pro Soy, era um pueblo aqui de Mallorca, que era um time que estava sempre metade da tabela aqui na terceira, mas esse ano sim, foi um bom jogador e fizemos um ano muito bom também. Também, isso eu me lembro que era um ano bem complicado, porque nos últimos anos, Covid, pós-Covid, foi tudo uma loucura, né? O normal aqui é jogar 32, 34 partidas por ano. Eu lembro que naquele ano jogou quase 47 jogos, porque era muito, não subiu ninguém, não desceu ninguém, aí tinha muitos times, era jogo entre semana, era bem complicado. E na terceira divisão aqui, muita gente trabalha e acaba afetando também o, o nível dos jogadores. Aí a terceira divisão você fala a terceira ré. É a terceira ré. Que Né? no caso, nessa época, quando eu virei a AD, não existia a segunda ré. Ah, não existia. Não existia. Eles botaram, isso depois desses anos do Covid, eles criaram a segunda ré, porque antes você subia a terceira, a segunda B. Aí, hoje em dia, já a segunda B não existe. Aí é segunda ré, primeira ré, segunda e La Liga. Eles foi botar essa no meio, assim, que é a segunda ré. Os jogadores, os clubes, você sabe, Gabriel, que participaram de discussões sobre essas mudanças na estrutura do futebol? Sim, a federação, e mais os jogadores nem tanto, mas foi mais o presidente do time, da federação. Também foi por uma questão também de nível também, porque antes era um time muito grande, sair da terceira divisão para a segunda B, porque era, assim, em termos de primeira, segunda e terceira, era como se da terceira, da quarta para a terceira, e o nível era muito grande, ficava muito desnivelado. E eles tentaram tipo, filtrar um pouco, que é essa categoria a mais, e deixar tipo assim, os melhorzinhos da segunda B de antes, ficar na primeira ré, e os outros ficar na segunda ré, que ficaria mais igualado. De fato, deu certo, porque os mais igualados é a segunda ré, porque do último pro primeiro tem 10 pontos, vamos supor. A diferença não é muito grande. E até que deu certo. Né? Entendi. E aí na sequência você vai. Em que momento você vai ter outro empresário na sua trajetória? Ou você tem negociado sozinho os Não, contratos? eu já até tive proposta de outro, mas depois que aconteceu,
Na ilha, como eu já tinha morado aqui faz bastante tempo, eu conhecia vários times que eu conhecia e eu preferia negociar pela minha conta. Eu não quis mais, né, a gente já tive contato de alguns, mas depois disso eu comecei a falar para eles de não assinar nada com eles e falava de boca. Eu falava, se você me conseguir um time bom em algum lugar fora, eu assino contigo. Fora disso, não, porque quando você assina coisa, são 2 anos. Aí você tem que ficar 2 anos com ele. Isso já atrapalha um pouco o jogador. Se for um agente bom, obviamente não, mas muitos tentam te enganar e tirar, tipo assim, o pouco dinheiro que na terceira você recebe, eles ficam pegando 100 de um, 50 de outro e eles acabam vivendo disso, que eu acho um pouco feio, né? Brincar assim porque se fosse grande quantidade, tudo bem, mas sei lá, tem garotos que ganham 400, 500, 500 euros e o empresário cada mês tira 50 euros dele. Isso acaba sendo, eu acho um pouco errado e como os times normalmente também costumam ligar para os jogadores, né, não tem problema nenhum de negociar. E até então foi tudo certo, deu certo esses anos. Já para fora da ilha, se você não conhece e tal, por exemplo, agora eu tô com a gente, que ele me escreveu e conseguiu esse contrato aqui em Valência e aí sim ele foi bom. E aí sim vale mais a pena, porque eu também não conheci ninguém aqui na península e tal. Foi tipo uma porta de entrada. E aí já é mais, eu gostei mais. Mas antes na ilha eu nunca quis ter mais não agente por lá. E esse agente é de nacionalidade. Ele é espanhol, ele trabalha pela península, quando ele recebeu a notícia que eu ia continuar mais em Porreiras, ele me ligou e falou que ia né, conseguir uma proposta boa. Aí eu falei pra ele, se você conseguir uma proposta boa pra mim, pode ser na península, pode ser onde seja, eu assino contigo. E em uma semana ele conseguiu essa proposta aqui pra mim e super feliz, na verdade. Assim, não caso, financeiramente também estou contente e eu gostei. É uma porta de entrada também pra península, que eu sempre tinha jogado na ilha. Então a gente tinha vontade de jogar por aqui pela Espanha. E muito bom, na verdade. Tô bem feliz. Certo, Léo. E como que é, nessa sua experiência, né, você está bastante tempo aqui, você, você tem a cidadania espanhola, como que é você dentro da estrutura desse futebol? Você é visto como um estrangeiro, é visto como um local, como que isso se dá nos times que você acabou aí jogando em relação e até mesmo com outros estrangeiros, né? Entender um pouco melhor isso. No caso, eu por morar bastante tempo aqui, eu já acabei pegando. Primeiro você pega um permisso de residência, que é o Estados. Aí depois, como eu estudei aqui, estudando a entrada e acabando faz alguns 2 anos, eu acho, acabei pegando a nacionalidade. Aí eu tenho as duas, mas todo mundo aqui me conhece como um brasileiro. Também é o que eu te falei, dos espanhóis, na verdade, todo mundo gosta muito pela fama que o Brasil leva. E sempre é o Gabriel brasileiro, brasileiro, e sempre vão me chamando assim, ou fica zoando, fala samba, ou qualquer coisa assim. Eu sempre visto como brasileiro mesmo, nunca fui espanhol. E, a, e pensando nessa relação entre as divisões, né? O que acontece com os jogadores brasileiros na primeira divisão reverbera na sua dinâmica, né, de alguma maneira, Gabriel. Eu digo as questões que o Vini Júnior passou de racismo, ou a condenação do Daniel Alves, né, por estupro, enfim, de alguma maneira aparece algum questionamento, pô, né, te perguntando um pouco mais sobre isso, ou nem aparece?
sim, aparece. É sempre, no caso, ele sempre quer saber o brasileiro, né, no caso. E, sim, acaba caindo, mas o Brasil tem uma forma tão boa que eles gostam muito do pessoal do Brasil. E é verdade, casos de preconceito, racismo sempre acontece, mas às vezes tem que relevar e tem que entrar na. Pelo menos eu acho que não tem que entrar na pilha deles não, porque tem muitos espanhóis que são ou a moda antiga, ou eles não vê com bons olhos os estrangeiros, acontece bastante. Ainda. Você mora na Espanha, né? Eu tô aqui desde de julho, e fico até julho, né? Aí eu volto. Em Madrid você mora? Em Madrid, tô em Madrid. Em Madrid eu não sei tanto como é, mas, por exemplo, na parte onde eu estou, que é Mallorca, agora Valência, mas na Catalunha, que se chama, né? É um pessoal um pouco fechado. Não vou falar que todo mundo é, mas tem alguns que são preconceituosos, são racistas. Não só com os brasileiros, mas com todos os imigrantes. Mais com o pessoal da América Latina, que, como eles conquistaram ali a Argentina e tal, eles têm um preconceito mais maiorzinho com esse pessoal. O Brasil se salva um pouco, na verdade, pela fama que o brasileiro tem, e o Brasil tem um país alegre e tal, se salva um pouco. Mas quase todos os países da América Latina, os espanhóis têm um pouco, não todos, mas tem alguns que têm um pouco de preconceito, já não gostam muito, mas afinal acontece e acaba relevando. Será Das também dicas, desculpa, pode falar. eles têm um preconceito um pouquinho maior também, que eu já vi, né? O pessoal já, como que fala, sem faltar o respeito, o pessoal preto, eles têm um pouco mais de racismo contra eles. E, mas a sorte que eu tive já aconteceu alguns casos de nada, assim, mas sempre relevei, nunca levei a sério, mas sempre acontece bastante aqui na Espanha. Pelo menos nessa zona que eu tô em Catalunha, né? Que tem um pessoal bem mais fechado, mais quer se independizar, essas coisas tudo. Mas esse Então, preconceito você percebeu dentro do estádio, apenas, ou em outras situações do cotidiano. não, eu já vi já no estádio, tipo assim, dentro do campo, afinal, eu acho que coisas do campo, o pessoal tá quente. Mas eu também já vi fora alguns gestos racistas, preconceituosos. Já vi bastante coisa pela Espanha. O que Pode falar. acontece, que acontece, eu já vi, tipo assim, o pessoal falando mal só porque a pessoa é de uma nacionalidade, de cor. Já vi casos assim. Nas equipes que você atuou, havia outros estrangeiros? De onde eram a maioria? Assim, só para entender também como que eles se identificavam como um imigrante, né, vindo do Brasil, e se te procuravam para compartilhar algumas questões que estavam vivendo. Na Espanha tem bastante. Eu até me surpreendi no começo, porque a variedade é muito grande. Tem muitos colombianos, argentinos, equatorianos, tem muita gente assim, venezuelana, assim, tem de tudo. E você acaba surpreendendo e quase todos os times sempre tem mínimo dois ou três latinos, argentinos, de qualquer nacionalidade da América do Sul sempre tem. E afinal, como é um pessoal mais assim, mais alegre, mais na América acaba sempre se juntando entre os latinos. O, como que você avalia, Gabriel, pensando nessa estrutura que você transitou entre a segunda ref e a terceira ref, ou você já atuou na primeira? Não, na primeira eu nunca cheguei a atuar, não. Segunda Na e terceira, né? Você entende que há um. Você falou um pouco disso, né? Na hora que eles criaram essa nova configuração, ele deu uma equilibrada, você disse, né? sim, Em termos do nível. É muito diferente o nível da categoria que você estava ali na segunda ref para um jogo de primeira divisão, de segunda divisão. Qual seria a grande diferença desses jogadores, né? Do Gabriel jogador para alguém que está nessa outra categoria, né? Como que você visualiza, ou o que
seria essa divisão, Sim, né? sim. Vai estar nesses clubes e não naqueles. O problema, como eles quiseram criar essa categoria para filtrar um pouco, porque, por exemplo, eu te comentei, o time que eu estava, subimos ano passado e a base salarial de lá dos jogadores, por exemplo, tinha jogador lá que é sub-23, que tem 20, 21 anos, que estava recebendo 300, 400 euros. E, por exemplo, a gente jogou contra o Barcelona B e tinha jogadores lá que estavam recebendo milhões. Gente, é um abismo muito grande salarial. O meu time mesmo tinha, se eu falar, 50, 60% do time trabalhava, o time dedicava 100% ao futebol. E isso acaba afetando um pouco, porque na segunda ref não tem salário mínimo. Na primeira ref já tem, já, que o jogador tem que receber o mínimo, mas na segunda O não tem. mínimo quanto que é na primeira? Na primeira ref, se eu não me engano, são 40 mil por ano. Acaba sendo, tirando os impostos, uns 3.500, entre 3 e 4 mil por mês. E aí já o jogador é mais profissional, já se dedica a tudo isso, tem que ser naturais, tem que ter uma quantidade de luz certa no campo. Já na segunda ref, se você for ver, tem campos que são muito pequenos, muito ruins, os gramados bem ruins. Depois tem estádios, igual do Barcelona B, na cidade de Rui, do Valência, tem estádios de estádio mesmo profissional, e depois tem estádiozinho pequeno que cabe 400 pessoas, um gramado bem ruim, e isso acaba afetando também, e por isso fica um pouco difícil do jogador que fica 100% no clube profissional, no clube profissional, a outro que talvez trabalha de segunda a sexta e joga hoje em dia. E tem bastante jogadores que fazem isso. Já na primeira ref não tanto. Mas a principal diferença é a dedicação de viver mesmo a profissão e o ritmo também. O ritmo de jogo é. Cada categoria que joga é um ritmo de jogo a mais. Fisicamente. Tecnicamente, nem tanto, porque na segunda ref tem vários jogadores que já atuam na primeira e estão lá, ou tem muitos times B, por exemplo, o Barcelona B, que são jogadores que têm 18, 19 anos, que vão jogar com o primeiro time convocado, né? Nesses jogos, mas acabam atuando ali para pegar essa experiência, pra pegar que nem o Real Madrid fez com o Vinícius Júnior quando ele chegou, foi com o Castilho. O Castilho também está na segunda reta, só que ele está em outro grupo. São 5 grupos no total, né? Então, aí eles dividem ali Catalunha, a parte de Madrid por cima, vamos dividir. E mais que nada, eu acho que é esse abismo muito grande. Os times tão profissionais contra os times tão amadores. Que sobe um ano, depois desce, depois sobe, acaba ficando. Mas normalmente eles não têm estrutura para competir com esses grandes nomes. Então acaba ficando bem difícil. É bonito pela experiência do jogador, né? A experiência de jogar no estádio de Johan Cruyff é maravilhoso. Mas é muito difícil competir com esses garotos que vivem disso, estão cobrando milhões já desde 17, 18, e é um abismo muito grande. E você está em que condição nessa estrutura, né? Em termos de você treina nessas equipes todos os dias, em 2 períodos, em 1 período, você trabalha além de jogar, né? Considerando jogar como um trabalho, né? Você tem dois Sim, trabalhos, ou um trabalho só que é jogar, enfim, como você está situado nessa estrutura toda, Gabriel? eu outros anos eu trabalhava e jogava, mas graças a Deus, nos últimos 2 anos eu só já estava ganhando dinheiro. Não era um dinheiro maravilhoso, mas eu dava para viver. Eu falo que dá para viver com o que eu ganho. E estava me dedicando só ao futebol. Eu, na segunda reta, eu treinava pela tarde também. E treinava 4, 5 dias mais o jogo. E agora, onde eu estou, também treino pela tarde, descanso 1 ou 2 dias, dependendo da semana. E, ó,
atualmente eu me dedico 100% ao futebol. Não preciso trabalhar nem nada, graças a Deus. Mas, por exemplo, no meu time tem gente que trabalha e depois vai treinar. E na segunda reta também tinha gente que fazia a mesma coisa. E você trabalhava com o quê? Além Assim, eu já trabalhei, primeiro eu trabalhava de repartidor de comida na Amazônia e também trabalhei no mundo dos barcos. Fiz uns cursos, trabalhei no mundo dos barcos, e na Mallorca isso é uma boa saída. E trabalhei alguns anos lá, mais no verão também. E, e depois, como começou a ganhar um dinheiro melhor no futebol, eu falei, poderia seguir trabalhando, porque como os treinos são pela tarde, porque o clube entende que tem várias pessoas que têm que trabalhar, eu poderia seguir trabalhando, mas eu preferi me dedicar só ao futebol para. Não é a mesma coisa trabalhar e jogar que só jogar. e em termos dos estudos, você, você seguiu estudando ou você parou em algum momento, Gabriel? Final. Eu continuei estudando e quando eu vim aqui, no primeiro ano, eu repeti porque minha mãe não sabia que o ano letivo aqui era diferente do Brasil. Ela Você esperou a chegou gente. quase, chegou na metade, né, do ano. Porque Sim. na lógica dela era acaba o ano aqui no Brasil em dezembro e em janeiro vai para a Espanha. Quando a gente chegou aqui, a gente se deparou que a gente estava no meio. Aí convalidou de tudo, e falaram, não, você pode continuar, mas é melhor você repetir, porque você é muito novo aí, assim você aprende o idioma. Aí eu acabei repetindo e depois continuei estudando até que chama EJA, não sei, que é o ensino secundário obrigatório. Aí eu parei no último ano, eu fui acabar fazendo um curso, mas como o futebol já estava me dando um dinheiro assim, na época eu quis parar, parece que eu ia parar, e acabei parando e acabei ficando mais com o futebol. Depois aconteceu meio que essa reviravolta, eu parei em Mallorca, trabalhei por alguns anos, uns 2, 3 anos, e depois agora, graças a Deus, estou jogando no futebol agora, mas agora, hoje em dia já tem outra cabeça, não tem aquela cabeça. Também quando você, com 14, 15 anos, você já começa a receber algo do futebol, que você não pensa muito e se deixa um pouco levar, mas hoje em dia já penso em fazer cursos, fazer várias coisas também. Aqui na Espanha eles te ajudam muito, tem uma federação de jogadores que eles te dão uma bolsa só por você estar estudando, ser jogador da terceira ref para cima. Eles te dão uma bolsa para estudar de, acho que de 1.000 e poucos euros, e você acaba ajudando bastante o atleta. E você não tem essa bolsa, você não está Não, estudando, é isso? é, agora se eu olhar a bolsa de qualquer curso, de qualquer coisa que eu quiser, você fala para eles, eles te dão o dinheiro. 1.000 e pouco, se o curso for mais caro, você paga a diferença, mas se o curso for mais barato, eles pagam o curso e você pode se formando enquanto você vai fazendo sua carreira. Um dos pressupostos da pesquisa, né, que eu tenho feito, ela parte lá do. Tem uma fala do John Kennedy, que joga no Sim, Fluminense, ele faz o gol da Libertadores, depois ele, na final, ele dá uma entrevista que ele vai falar que ele não tinha plano B, né? Não tinha que ser sim, jogador de futebol dentro das condições de vida. De alguma maneira, aqui há um plano B, né? Caso, sim. né, você deve ter jogado com atletas que já não estão mais no futebol e seguiram para outros lugares. Né? Como que você também avalia essa possibilidade da própria estrutura te ajudar com outros, né, com uma capacitação além do futebol, né? Tipo assim, quando eu era pequeno eu tinha esse pensamento também, que não tinha plano B, tinha que jogar dois assim, ainda mais como você começa a destacar desde pequeno, todo mundo vai falando na sua cabeça, já chegou até professor falando pra mim que não precisava fazer dever, porque tinha esse jogador já desde pequeno, mas depois
é muito difícil, acontece várias coisas na sua carreira e acaba que você não chega onde você, na primeira divisão, onde você sempre sonhou, mas, por exemplo, eu acho que sim, tem que ter um plano B, obviamente, porque hoje em dia tem essa cabeça de tentar estudar ou tentar outra profissão, porque ainda mais no Brasil é um pouco mais difícil ter esse jeito de lá e vejo que é bem complicado, mas eu morando na Espanha eu vejo que tem oportunidades boas, tanto de trabalho, tanto de estudo, para o futuro. E por agora eu penso tentar ver o futebol o máximo que eu posso, mas queira ou não, até os profissionais de Giracaba e a carreira do jogador é muito curta. Tem que ganhar muito, muito dinheiro mesmo para viver do estudo até morrer. Então tem que ter um plano B, porque senão depois ou você acaba aí ou endividado, ou vários jogadores profissionais que ganharam muito dinheiro sem pagar. Então tem que ir pensando em ter um plano B. Até se você for profissional já e jogar numa segunda divisão, tem que ter uns investimentos, uns estudos, empreendimento, qualquer coisa, eu acho que todo jogador deveria ter isso. A não ser se for confirmar da vida ou alguma coisa assim, mas o dinheiro chega uma hora que acaba e acontece muitas coisas que você não espera. Então, isso pra mim, E como você avalia essa mobilidade interna? Então é muito difícil você individualmente subir de divisão. Né? Você falou que subiu com o clube, sim, né? Mas um time da primeira ref te chama, por exemplo. É possível essa mobilidade interna, você ir aos pouquinhos subindo, ou você precisa muito da equipe que te leva junto? Como você avalia isso? tem tipo assim, a mobilidade interna tem, de fato, ano passado, em dezembro, eu tinha 11 gols, meu time estava na terceira divisão, e alguns times da segunda ref tinham me chamado, do mercado do inverno. Só que eu não quis ir porque eu tava era um projeto, tava bem no clube, eu estava construindo, eu vou acabar aqui, eu tenho minha palavra com ele. E afinal deu certo, acabamos no campeonato seguindo. Mas sim, normalmente se você fazer um ano bom na terceira ou metade do ano, no mercado de inverno agora que é dezembro, janeiro, os times começam a procurar e vice-versa também na segunda reta, de fazer um bom começo de temporada. Em dezembro, os times começam a te procurar a categoria superior, os times melhores, depende. Mas cada vez fica mais difícil, porque na segunda ref são 5 grupos de 20 times. Na primeira ref são 2 grupos de 20 times. Então o filtro fica cada vez menor. E é bem mais difícil. Porque, igual eu vi uma entrevista que tinha do cara falando que tem muitas perguntas dos meninos, né? Por que você não é jogador? Por que não é isso? Mas se for parar pra contar, na primeira divisão tem 20 times. Aí eu tava fazendo uma conta lá que era 20 times. Quantos jogadores tem cada time? 20 pontos. Quantos jogadores saem de lá? No ano sai 20. Não muda muito na primeira e na segunda divisão. Então tantos garotos que querem chegar lá é muito difícil. No ano, 20 novos entram com muito, 30, é muito difícil. Mil e pouco que tem lá é bem complicado. É, é um lado cruel, né, dessa estrutura E, toda, porque de alguma maneira esses que chegam, eles indicam para todo mundo que é possível chegar, né? mas eles ficam anos lá e para entrar novos tem que sair normalmente mesmo na Série A, na primeira divisão, no máximo 20, 30 jogadores novos por ano aparecem lá e com sorte, normalmente eles são os mesmos, mas a possibilidade é muito pouca, mas todo garoto tem que acreditar e tentar chegar lá um dia. Gabriel, se a gente refizesse essa entrevista daqui 10 anos,
que você gostaria de me contar da sua trajetória, olhando para o futuro, né? Pô, eu gostaria de te contar que tipo, assim, cheguei numa categoria superior e realmente já estaria já com 36, 34, estaria no final da minha carreira, estaria já feliz, tendo feito um bom dinheiro com futebol, tendo pensado num plano B e já contando bem contente a trajetória que eu tive no futebol, já prestes a meio que encerrar a carreira, ou bem perto de fechar, te contando uma boa caminhada que eu tive e realmente falar assim, eu pude ver futebol todos esses anos, vivi bem, consegui isso, ganhei tantos títulos, isso é isso que eu gostaria. Muito bom. E olhando para a sua trajetória até aqui, você. Tá um pouco ruim, né? Então, não sei. Então, tá certo. Ah, certo, tá bom? Tá Ah, bom. se você pudesse voltar no tempo, a gente tivesse esse poder, né, Gabriel? Ó, vamos voltar ali. Você mudaria alguma coisa na sua trajetória? Por quê? Eu acho que mudar, eu acho que não sei se mudaria alguma coisa, porque afinal, tantos os acertos, tantos os erros, foi o que me fez chegar até aqui, aprendi bastante, mas talvez quando eu tinha 15, 16, poderia já ter pensado num plano B para não ter passado esses 2, 3 anos de apuros, tendo que trabalhar, não, não tinha uma profissão exata, tive que trabalhar de qualquer coisa, porque não pensei quando eu tinha 15, 16 anos, talvez isso, mas eu acho que tudo que eu fiz me fez chegar onde eu estou hoje, tanto os acertos como os erros. E você fala aí desses momentos de 15, 16 anos, né? Quem sempre foi a rede de apoio do Gabriel, por exemplo, para discutir esses caminhos, né? Ah, eu vou para cá, eu vou para lá, surgiu essa proposta. Claro, você falou de alguns empresários, mas existem outras pessoas nessa estrutura que te ajudaram a tomar as decisões, Gabriel? Sempre tive minha mãe e meu irmão, porque assim, eu sou minha mãe, meu irmão e meu padrasto, o resto da família está todo no Brasil, e minha rede de apoio sempre foi eles, mas já nos 16, 15, 16 anos, já tinha uma autonomia, né, que eles me apoiavam, mas já quem decidia já era mais eu escutava eles, obviamente, mas a palavra final sempre foi a minha. Mas você seguiu morando com a sua família, você foi morar no clube, no alojamento. Não, eu segui morando com minha família, porque afinal, na ilha é tudo muito perto, uma coisa da outra, e em casa eles estavam bem, era melhor que ir para um alojamento, que uma estrutura assim. E como era tudo tão pertinho aqui na ilha, acabou optando por ficar em casa. Muito bom, Gabriel. Gabriel, para a gente ir encerrando, não sei se você quer falar alguma coisa que eu não tenha perguntado dessa sua trajetória, dessa sua vivência no mundo do futebol. Fique à vontade. Já aproveito para agradecer mais uma vez toda a sua disponibilidade e atenção, por compartilhar a sua história. Muito interessante, muito obrigado. Então, é isso que, bom, no mundo do futebol, tudo é muito maluco, né? Eu te comentei que quando eu fui para o time que eu estava no passado, eu fui para lá para a sexta categoria do futebol, que é a preferente. Em questão de um ano e meio, eu cheguei na segunda régua. Tipo, eu fui lá para um treinador que estava lá, ele me teve, quando eu era pequeno, ele me ligou em dezembro, falou, a gente está para subir para a terceira divisão, vem aqui, tem 5 meses, vem para cá, preciso de você. Acabei indo e foi um giro muito louco na vida, que da sexta categoria para a quarta, em questão de ano e meio, eu estava jogando com um timezinho, o pior timezinho aqui de preferência, e um ano e meio eu estava jogando no estádio do Barcelona. Isso é muito gratificante também.
eu acho que tem que acreditar sempre no. Acreditar em Deus, acreditar, ter muita fé, porque de um dia para outro tá lá embaixo e tá lá em cima. E é isso. Beleza, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, viu?